Então, sejam bem-vindos à emissão da Mesa do Canto de 25 de junho. Mesa do Canto que hoje dedica. O tema central é a agricultura, os pequenos frutos em Portugal. E, nesse sentido, conversámos com José Martino, ele é consultor agrícola, tem uma empresa de consultoria, a Espaço Visual, e um profundo conhecedor do setor dos pequenos frutos e também da agricultura em Portugal. Começámos por falar exatamente do mirtilo, tendo em conta que este fim de semana decorre em Severo de Voga e voltaremos a este tema no final, a Feira Nacional do Mirtilo. José Martino e o lançamento dos pequenos frutos em Portugal. Claro, claro. Engenheiro Martino, olhamos hoje para a fileira dos pequenos frutos. O senhor esteve atento a esta fileira. Como é que vê hoje o setor e começando pelo mirtilo, que este fim de semana está em destaque na Feira Nacional do Mirtilo em Severo de Voga? Vejo o mirtilo como uma das atividades mais importantes dentro dos pequenos frutos. Uma atividade que na minha opinião, a médio e longo prazo, poderá chegar à liderança no valor. Portanto, ele hoje é dominado pela framboesa, mas onde vejo potencial é no mirtilo. E vejo potencial porquê? Porque é um fruto que está em linha com o mercado, portanto, que se insere nos alimentos ricos em antioxidantes, que pode ser consumido a qualquer hora do dia, junto a qualquer refeição, como snack, e pode ser consumido dos 2 anos até aos 100. Como é que vê hoje o desenvolvimento da fileira nestes últimos 10 anos? Vejo um desenvolvimento no aspecto de profissionalizar mais, de haver maior conhecimento relativamente às questões técnicas de implantação, de colocar os mirtilos nos locais onde tem aptidão, onde tem solos com boa drenagem, água para rega, onde tem solos ácidos, ou em solos, ou sendo parcelas que não têm aptidão de solo, já com cultura em vaso, o maior conhecimento das variedades e plantações mais profissionais em que os mirticultores fazem a operação certa na hora certa, ou seja, podam, regam, fertilizam, colhem em boas condições. Começa a haver massa crítica nesta fileira, começa-se a perceber quais são os seus custos de produção, como é que pode ser competitivo e que caminhos é que levam ao próximo futuro da maior competitividade. Que para mim passam na escolha das variedades adequadas para a região norte e centro para produzir em maio e junho. Portanto, que identifico a Duke, Draper, Huron e Legacy. Passa também pela cobertura de plástico durante a primavera e até à colheita para evitar chuvas e granizo, para fazer algum avanço na colheita e, portanto, também ao mesmo tempo impedir também que os pássaros consumam as vagas. Passa também pela gestão automatizada da rega e da fertirrega, pelo conhecimento da nutrição à implantação e durante a formação da planta, e, portanto, na parte adulta é relativamente mais rápido. E também caminha para haver sistemas de suporte dos ramos laterais para impedir que eles fiquem demasiado prostrados e, portanto, ou caiam no solo. Portanto, os caminhos, na minha perspectiva, vão por aqui. Algumas economias de escala e também juntar a produção de mirtilos profissional com a de mirtilos de part-time, que na minha perspectiva se adequa, portanto, a quem tem um emprego e tem fins de tarde disponíveis e fins de semana e, portanto, podem ser bons mirticultores. Engenheiro, olhando para a fileira, há um conjunto de novas organizações que têm vindo a aparecer. A última foi a Bagas de Portugal. Como é que vê esta organização em termos de aparecer várias organizações para a comercialização? Isso vejo de uma maneira positiva. Eu acho que a concorrência é salutar
que a concorrência obriga a pedalar, a fazer bem feito, trabalhar com rigor, com disciplina e, portanto, vejo de uma maneira positiva. Vejo isso, por exemplo, nos 30 anos que levo da fileira do Kiwi, em que a competitividade das organizações de comercialização garantiu boas rentabilidades ao produtor. Vejo, por exemplo, como negativo na fileira do leite, em que havia praticamente uma grande organização e que, como não tinha concorrência, não era eficiente e eficaz e, portanto, os problemas vieram mais rapidamente ao de cima. O senhor lançou recentemente a cultura do pistácio. O que é que isso pode trazer de novo aos pequenos frutos em Portugal? Assim, o pistácio insere-se nos frutos secos. É uma alternativa, na minha perspectiva, os principais caminhos para as agriculturas de Portugal passam pelos pequenos frutos, pelos frutos secos, pelos viveiros, pela olivicultura, azeite, pelo vinho, pela fruta e pelas hortícolas. E dentro destas, eu identifico os frutos secos e os pequenos frutos como as áreas que irão ter maior crescimento nos próximos anos, quer na produção, quer na exportação, e portanto para o qual Portugal tem boas condições para criar riqueza e criar emprego. A cultura do pistácio mais virada para o interior do país. Sim, o pistácio é uma cultura que requer muito frio de inverno e muito calor de verão, requer o mês de abril com pouca chuva e com umidade relativa baixa, e o mês de setembro também com pouca chuva e com pouca umidade. Portanto, praticamente o interior do país, de Bragança a Beja, pelo interior, na minha perspectiva e nos estudos que a Espaço Visual tem feito, é nestas regiões que há maior aptidão climática para esta cultura. Ok, engenheiro Zé Martino, para terminarmos, numa fotografia muito rápida, como é que olha para o atual momento da agricultura em Portugal? O atual momento da agricultura está numa espécie de impasse. Isto é, a crise económica criou expectativas a quem quer investir na agricultura, quer quem entra de novo, jovens agricultores, quer quem já está na agricultura. Criou-se dinâmica, a sociedade civil respondeu, e o que acontece é que neste momento, na minha opinião, seriam precisos mais 300 milhões de euros de orçamento nacional que devia ser negociado com a Comissão Europeia, que não contasse para efeito de déficit excessivo. Nesse sentido, escrevi uma carta pública ao Presidente Marcelo, e neste momento está uma petição também neste sentido. Parece-me que, se isto não avançar, que vai bloquear, porque o dinheiro atribuído atualmente está a gasto e, portanto, como a procura triplicou, portanto, se não triplicar o orçamento nacional para apoiar o investimento, portanto, vai haver aqui um bloqueio ao longo de vários anos. Por outro lado, acho que estamos num círculo vicioso. Isto é, se não há investimento, não há desenvolvimento, e, portanto, não estou a ver como é que possa haver desenvolvimento sem investimento, ou seja, tem que haver aqui uma ruptura, tem que haver aqui uma pressão com Bruxelas, no sentido que o dinheiro colocado nos investimentos da agricultura, não é no rendimento da agricultura, não conta para déficit excessivo, e é um esforço nacional de colocar a agricultura como uma prioridade, no aspecto em que os 300 milhões de euros lá colocados em cada um de 4 anos, ao fim do 5º ano, os 300 milhões revertem para o Estado, quer em IRS, quer em IRC, querem participações para a segurança social, querem subsídios de desemprego que não são pagos. Portanto, na minha perspectiva, é preciso que cada um de nós exerça a sua massa crítica, que se estiver de acordo, assine a petição no sentido de ser colocado o maior montante de orçamento nacional para apoiar os investimentos na agricultura, e, portanto, e a partir daí este impasse vai desaparecer e vamos conseguir atingir as metas que o país tem, que é equilibrar
o valor da balança comercial no ano 2020 e também ao mesmo tempo conseguir chegar aos 2 mil milhões de euros de exportações de hortofrutícolas. Acho que estamos no bom caminho. Agora compete-nos a cada um de nós pressionar o Governo e o Presidente da República para que façam o seu trabalho. Ouvimos José Martino e deixamos aqui várias pistas e já vamos falar delas. João, o que é que esta história dos pequenos frutos te diz? Bom dia. A confirmação da ideia que eu já tinha, que este é o setor dos pequenos frutos, que se encontra numa dinâmica extraordinariamente forte, quer ao nível da produção, da transformação e da exportação. E, pelas palavras do engenheiro, a confirmação também que é uma das áreas da hortofruticultura que mais contribui para as exportações portuguesas neste momento. É importante. Paulo? Pois nós juntamos aqui, falamos de duas coisas, pequenos frutos e pistácio, que são pequenos, mas não são pequenos frutos, não é? São frutos secos. Eu até, a propósito disso, eu pensava que íamos focar-nos até mais no pistácio, trouxe aqui duas cervejinhas artesanais, não é? Eu até vamos pedir que eles deixem de filmar, porque se a gente dizer que estava na praia de Mangualde, ou nem que fosse a fazer kitesurf, e assim não podemos. Ou em Alcafaz. Não, mas o Zé Martino falou no pistácio, podemos falar dele também. Sim, mas devemos falar porque, portanto, também tem um papel, ou não tem um papel. Bom, o que dizer em relação aos pequenos frutos? Os pequenos frutos são efetivamente uma oportunidade. Parece-me a mim que houve aqui, de facto, um lobby muito forte em determinado momento, e daí o grande número de candidaturas que foram aprovadas, ainda sem um conhecimento devido daquilo que seria o melhor, sob o ponto de vista técnico, científico, para Portugal. Ou seja, nós temos que ter a noção que os pequenos frutos, apesar de termos até variedades ou espécies relacionadas com o mirtilo autóctones, há gente no mundo que sabe muito mais de pequenos frutos que nós, não é? Portanto, é um recurso que não nos é querido, não é? Há muito tempo, portanto é um recurso recente. E nessa medida, e olhando até para outros recursos que nós tivemos, não é? Que temos e que tivemos, e que eram nossos e que deixamos perder, há aqui uma certa desintonia. Eu quero dizer que nós temos que aprender ainda muito sobre os pequenos frutos. Provavelmente já se cometeram muitos erros à volta dos pequenos frutos, mas estamos a tempo, efetivamente, de reparar danos e de tornar isto um setor fortíssimo. Eu recordo, como sabem, eu tenho algumas ligações afetivas ao Algarve, e quem começou a apostar nos pequenos frutos no Algarve foram os construtores civis, não é? E isto, não sendo de facto uma coisa marcante, é notório, quer dizer, as pessoas querem fazer dinheiro e não se olhava de algum modo a meios de investimento, porque isto era tudo financiado, etc. Portanto, o que eu queria referir é que é preciso nós sabermos efetivamente quais são as variedades, não é? Que aqui fazem a diferença, não é? Porque nós quando estamos a falar de pequenos frutos, estamos a falar muito de nutrição, nutracêutica, de valorização, portanto, em termos alimentar, para melhoria da nossa saúde, não é? Sim. E isso faz pelos antioxidantes, pelos polifenóis, por essa coisa toda. Portanto, e nós temos que ver onde é que, no nosso país, isso se encontram, de facto, as condições ideais para se valorizar enquanto isso. E não só ser pequenos frutos, não é? Porque, no fundo, tem que ter essa mais-valia inerente a isso, não é? Luís, estamos a falar de uma forma genérica, já vamos escalpelizar algumas das coisas que o Zé Martino disse, mas não faltou nestes últimos 10 anos, e foi o boom da cultura do mirtilo, por exemplo. Entre outras. Sim, entre outras, mas em concreto no mirtilo, e a questão que eu te colocava era, muito concretamente, se não houve... Hoje falamos muito de conhecimento, e não houve falta de conhecimento de muita gente que se atirou de cabeça a produzir mirtilo sem se conhecer efetivamente aquilo que ia fazer. Acredito que tenha sido, acredita que seja possível isso ter acontecido. De qualquer maneira, eu penso que para mim, o fundamental na decisão do investimento agrícola deve partir não só do pressuposto das condições do terreno, das condições climatéricas da zona,
porque existem zonas até que têm microclimas e, portanto, podem ter um outro tipo de abordagem em termos de produção. E, essencialmente, aquilo que o engenheiro referiu e que eu vou agora repisar, digamos assim, ou fazer aqui uma reengenharia do que ele disse, a possibilidade de podermos ter uma determinada cultura no nosso terreno que não promova a necessidade de eu estar a tempo inteiro dedicado à agricultura. Ele falou nos part-times. Exatamente. E, portanto, o mirtilo parece-me a mim que é uma das culturas que não obriga a que eu esteja de segunda a segunda, todos os dias, das 8 da manhã às 8 da noite, na minha propriedade, a tomar conta da minha produção. Se calhar outros produtos assim o obrigam. Dependendo do tamanho. Exatamente, exatamente. E, portanto, este facto parece-me importante na decisão da opção pelo mirtilo, porque eu tendo um terreno que está vazio, não lhe podendo dedicar muito tempo, porque tenho uma outra atividade profissional, eu posso tentar gerir a minha produção agrícola com base num fruto que tem algum amanho, tem algum trabalho durante o ano, mas que não requer, digamos assim, ou seja, se houver um fim de semana que eu não possa lá ir, não chego lá no fim de semana a seguir e não tenho lá produção nenhuma. A primeira opção, o kiwi é outro produto que também não requer uma atenção permanente e uma exploração permanente. O próprio marmelo, então o marmelo, penso eu, até é a cultura que pode ser mais facilmente praticada sem necessidade, se calhar até se tivermos um mês sem ir aos marmelos ou aos marmeleiros, que dão, depois pode-se produzir até a marmelada, não é? Uma dos doces que se pode produzir, e a geleia, etc. Já, ou seja, quem não tem tempo, quem tem até o terreno ligeiramente distante do sítio onde trabalha e onde mora, pode ter este tipo de culturas. Eu, para mim, salientava para já, nesta fase, o facto de, por terem aparecido estes produtores de mirtilo, que, penso eu, na maior parte dos casos, até nem são gente que se dedica a 100% ao mirtilo, tem permitido, efetivamente, que tenha passado a haver algum crescimento significativo da produção de mirtilos e da transformação e da preparação de mirtilos no país. E, portanto, nós hoje já temos algumas empresas de alguma dimensão nesta área, portanto, que fazem recolha e depois embalam, produzem e exportam, o que me parece ser significativo num setor que está com bastante potencial de crescimento, porque, como eu digo, se eu tenho um terreno de 1 hectare ou 2, não preciso lá ir todos os dias, vou lá de vez em quando, e a apanha depois até posso contratá-la com terceiros, o mirtilo pode ser uma boa solução, referindo aquilo que o Paulo diz, dos antioxidantes e etc. Portanto, essa nova tendência de consumo pode ser uma boa prática, digamos assim, para que as pessoas que têm esses terrenos, que muitas vezes até nem sabem muito bem o que é que lhe hão de fazer, mas também não gostam da floresta, muitos deles até são terrenos com uma belíssima exposição solar, fazer floresta ali é quase que, enfim, não direi que é crime, mas pode-se tentar outras produções ou outras ocupações, e o mirtilo, eu pessoalmente gosto mais de fisálias, adoro fisálias, é um pequeno fruto que eu, pronto, paixões não se explicam. Sim, e portanto paixões não se explicam. São finos. Também gosto. Até porque o fisális dá para a gente ter na varanda lá de casa e portanto ele vai dando um frutinho de vez em quando. E agora penso que a mirtilusa, a beira-baga, outras grandes empresas que começam a produzir, a Bagas de Portugal, etc. Penso que começam a produzir mirtilos e frutos agora, em Guimarães. Exatamente, e portanto esperemos que sim, esperemos que efetivamente as pessoas que têm propriedades as possam ocupar com produções e que, no limite, depois, que seja mirtilo. Paulo, já vou aqui ao João e é o repto que lhe vou lançar em termos da forma como conversas com os teus alunos, mas já lá vamos, sobre esta história da alimentação saudável, os antioxidantes, etc. Paulo, antes de voltar aqui ao João, falou-se muito no conhecimento, falou-se muito de fileiras, falou-se do kiwi. Que experiência é que tens, ou
trouxeste o Algarve, por exemplo, com a Alfarroba. Bom, tu podes E fazendo aqui uma... Podes, um paralelismo. Tu podes fazer as perguntas que quiseres e eu respondo àquilo que quero. Não é? Eu, aliás, entrei a Temos pé essa liberdade. Entrei a pé Temos juntos. essa liberdade, Entrei a não é? pé juntos. O que eu tenho defendido aqui sempre é, acima de tudo, a questão da valorização dos nossos... Se calhar vou fazer a mesma coisa. É a valorização dos nossos recursos genéticos, não é? Por exemplo, em relação aqui ao mirtilo, eu tinha um aluno que queria estudar mirtilo, mandei-o para a Finlândia, não é? Pronto. E ele agora até, além de estudar mirtilo, pesca, faz aqueles barquinhos no gelo e pesca ali à linha, não é? Os seus salmões. Portanto, mas isto para dizer que, efetivamente, nós não temos, não é, o know-how devido ainda, não é, para, efetivamente, fazermos o tal trabalho de melhoramento ou de adequação das tais variedades para o nosso território. Portanto, vamos a olho, não é? Vamos um pouco vendo... Portanto, vamos pelas mãos. Navegação à costa, não é? Portanto, agora, por exemplo, mas cá em Viseu particularmente tem-se feito um trabalho notável. Eu volto a frisar aqui a estação agrária, já o frisei na semana passada, porque a estação agrária em determinado momento viu-se na necessidade, dado o volume, de instalar ele um próprio campo para perceber como é que as variedades, no fundo, se movimentam, se condicionam, se adaptam aqui a esta realidade. Portanto, e a engenheiro Armindo, e a Sérgio, portanto, e outros, com certeza, fizeram um trabalho notável. Aí há um aspecto interessante que tem sido a ligação aí da Escola Agrária com a professora Daniela Costa, a engenheira Daniela Costa, a avaliar a tal questão dos antioxidantes e como é que eles reagem, portanto, em colaboração com a Universidade Católica Biotecnologia do Porto, e isto para... Nós temos que perceber que esta coisa dos antioxidantes, eu costumo dizer aos alunos, ela pergunta às alunas, normalmente os rapazes são artistas porque sabem quais são as cores de rosa que as alunas gostam, não é? E de facto fazem esse charme entregando, vou dar-te a rosa desta cor porque eu sei que tu gostas. A rosa não está a pensar em ninguém em particular, está em pensar nela e na forma como a sua estratégia, quer a sua arquitetura, quer a sua coloração, melhor defende o seu património e a sua propagação, não é? Portanto, é óbvio, isto em silvestre, é óbvio que em termos portanto, de melhoramento a coisa não funciona assim porque pode ser condicionada pelo homem. Mas quero eu dizer que esta questão dos antioxidantes são defesas das plantas face a situações extremas, designadamente ao frio, ao stress hídrico, etc., que fazem valorizar a cultura, não é? E o que vai lá no seu interior. E isso é que depois faz a tal adequação e a otimização em termos da tal nutrigenómica ou da nutracêutica, porque faz bem, vai atuar no DNA, vai atuar em determinado tipo de sistemas bioquímicos, não é? Que depois fazem a diferença, não é? E fazem a tal valorização da saúde. Mas isto está tudo ligado, não é? E por isso é que eu faço sempre apologia que a agricultura é fundamental. Uma escola, esta cidade tem a sorte de ter, de facto, estas estruturas na agricultura. Pena que o Estado não esteja a investir o valor devido, e agora foi um exemplo até do engenheiro Martino que referiu isso, porque na agricultura está a base disto tudo, não é? Da alimentação, da saúde, por aí fora, não é? E do bem-estar. Aliás, Hipócrates dizia há 2500 anos, não é? Portanto, nós somos aquilo que comemos e o nosso remédio começa no nosso alimento, não é? Portanto, é preciso percebermos isto. Esse paralelismo que estava a fazer com a alfarroba tem graça, não é? Tem graça porque, aliás, hoje em dia há uma coisa que é comum. Quase nada não tem oxidantes. Ou seja, tudo tem antioxidantes, não é? Pronto. Qualquer produto que seja, tem antioxidantes. A casca do pistácio tem antioxidantes. Portanto, eu conheço poucos que tenham tantos antioxidantes como a alfarroba, não é? Portanto, e isso denota bem o papel que a alfarroba tem e continua a teve, não só sob o ponto de vista produtivo, mas também sob o ponto de vista do ecossistema, o controle da erosão. Foi a alfarroba que parou os grandes incêndios do Algarve, porque eles vieram da serra e pararam onde começavam os pomares da alfarrobeira. Portanto, isto, de facto, as plantas são muito mais do que esta coisa do produzir o fruto pequeno, não é? É este mosaico, não é? E nós temos que perceber isso tudo, não é? Portanto, por isso é que a agricultura não pode ser o que me apetece pôr e tem que ser, de facto, também não é o que a fileira quer, tem que ser o que esta região pode dar de diferente, não é? Mas isso falaremos mais falaremos na segunda parte deste programa.
Sejam bem-vindos à segunda parte desta mesa do canto. João, há bocadinho ficámos 0-0, 0-0. Esperemos que consigamos faturar agora neste momento. Exatamente. A questão da alimentação, como é que os teus alunos, e isso é que é importante, como é que os teus alunos reagem ou falam nas conversas que tens com eles sobre estas questões da alimentação, toda esta história de antioxidantes, etc, etc. Em primeiro lugar, dizer que, contrariamente ao Paulo, eu vou manter a disciplina e vou mesmo responder à tua pergunta. Mas tens liberdade? Acho que temos toda a liberdade para... Estas questões são afloradas sempre no âmbito do estudo do meio, nas questões de saúde, do ambiente. Fazemos o aproveitamento destas circunstâncias para falarmos nas características quer climáticas, quer pedológicas da zona onde estamos inseridos e nos benefícios que o consumo deste tipo de alimentos tem realmente para os fazer crescer saudáveis e felizes. Nós estamos numa zona onde um dos frutos pequenos mais característicos é a amora silvestre. É preta, não é? Aquela amora preta. Exato. E, portanto, nós temos contacto diário, a partir destas zonas, das alturas de calor mais intenso, com este fruto. Sabemos que é um fruto muito saboroso, que é aproveitado quer para ser degustado em fresco como em compotas. Eles nas suas casas também têm esse contacto, porque as mães e as avós, principalmente as avós, têm esse gosto e mantêm essa tradição. O tal, tudo aquilo que nós tínhamos vindo a falar da tradição e do made em Portugal está ali bem presente. E, portanto, é só complementar realmente com esta referência às características farmacológicas que também tem, aos benefícios de saúde que lhes traz, e neste caso da amora, falar de que quando eles têm aquelas infecçõezitas da garganta, que a amora pode ser útil para as debelar, quando estão com febre, que também ajuda, que é um fator facilitador de que as coisas aconteçam de uma forma mais rápida, e portanto nas artrites, porque dizem que a amora é muito nos aspectos reumatológicos que ajuda a ultrapassar essas dificuldades, e portanto é este conhecimento, esta diversidade, esta transversalidade do conhecimento que nós vamos dia a dia aprofundando com os alunos. Aproveitamos mal. Realmente há um outro aspecto que eu poderia falar também, mas esse era uma debilidade. Não é? Porque todos nós adoramos os frutos pequenos, não é? Sim. Temos consciência que há uma aposta muito grande neles, mas quando chegamos depois ao supermercado e os queremos comprar, eles são extremamente caros e portanto não são acessíveis a todas as bolsas. É um aspecto em que realmente quem trabalha nele deve ter muita atenção, porque nós vamos a qualquer hipermercado e 150 gramas de frutos pequenos custam, amoras, framboesas, mirtilos, custam 4,5€. É óbvio que os medicamentos são mais caros, não é? E a gente não paga e cala-se. Está bem, mas do momento para o outro, dizer às pessoas que o consumo tens que ir pela produção desta fruta elimina por completo a utilização dos medicamentos, mas tens que ir pela produção individual. É mera utopia. Luís, esta é uma boa questão que o João aqui levanta, porque, por exemplo, neste momento o mirtilo no produtor compra-se no produtor a 3,5€, 4€. É caro. O quilo, e depois encontramos no supermercado a preços 4 vezes superiores. É o problema da distribuição e, portanto, quando nós estamos a falar de frutos vermelhos, amoras, framboesas, groselhas, mirtilos, morangos, cereja, fisális, figo da Índia, sabugueiro, madronheiro, zimbro, agora também os frutos secos, efetivamente, o problema da distribuição e aquilo que eu já aqui falei da marca Portugal e daquilo que deve ser a tentativa de nós procurarmos cada vez mais termos a percepção de que devemos dar prioridade ao produto português,
é precisamente o grande desafio que as cooperativas muitas vezes procuram resolver, mas só se resolve para mim de uma maneira. Primeiro, criando valor ao consumidor, para que o consumidor a partir daí possa aceitar um preço ligeiramente mais elevado, perceber de que estes frutos, como todo o produto agrícola, têm uma curva muito ascendente numa fase inicial quando chegam ao mercado e depois têm necessariamente uma curva mais tendencialmente descendente quando a oferta já começa a ser muito superior à procura e, portanto, as primeiras cerejas que aparecem são um preço, como o João dizia muito bem, proibitivo. Mas alguém as compra, não é? Quando a Os países produção... nórdicos pagam-nas bem pagas. E Por muito isso bem mesmo é pagas. que Dizem-me 95% a mim... da produção é escoada para o exterior. Exatamente, Isso, dizem-me a só mim que as 5% primeiras consumido cerejas, por nós. só para termos a noção disto, as primeiras cerejas vão para a Noruega e os noruegueses chegam a pagar a 50 euros ao quilo por 1 quilo de cerejas, não é? E portanto, só quando depois a produção atinge já níveis muito grandes de produção e de distribuição é que o preço eventualmente tem flexibilidade. Isto é uma questão do produto agrícola que é sazonal, quer dizer, se nós tivéssemos produção agrícola o ano todo, poderíamos ter uma tabela de preços completamente diferente no consumidor final. O que eu quero acrescentar aqui é que eu, ao contrário daquilo que o Paulo diz, nós navegamos à vista, nós aliás até nos nossos barcos o bombordo é do lado esquerdo, nos barcos americanos o bombordo fica do lado direito, porque para nós bombordo, como íamos para sul, para nós bombordo, navegar à vista, era o nosso lado esquerdo, e portanto nós temos até na navegação os lados trocados, mas pronto, somos assim, mas foi a navegar à vista que chegámos ao outro lado do mundo na altura e contornámos o Cabo da Boa Esperança, etc. Para dizer que, obviamente, vamos ter que cometer muitos erros. Quer dizer, qualquer criança, quando começa a caminhar, normalmente fica com os joelhos amassados. Conheço poucas que não ficam com esse problema. Mas resolve-se, não é? E, portanto, o que interessa é que se resolva. Porque há aqui um dado que eu gostaria de partilhar. Ao contrário da taxa de crescimento mundial, das economias mundiais, que tem estado a esfriar e a resfriar, a população mundial está previsto que até 2050, dados das Nações Unidas, vai continuar a crescer. E tanto quanto eu sei, qualquer pessoa precisa de 3 refeições dia, ou deve ter 3 refeições dia. Não sei se são esses que estão a crescer, não é? Pronto. E, portanto, esta necessidade de alimentação é, obviamente, uma necessidade óbvia, porque se vamos ter mais população, vamos necessitar de mais produto agrícola. A mim, o que me parece é que, e também tem muito a ver com a questão do preço, é que muitas vezes a genética, quer das plantas, quer a genética das condições, está muito estudada, está muito desenvolvida e consegue-se ter quase tudo para quase todas as situações. O problema é o modo de produção. É como é que eu depois vou pegar numa planta que está já toda XPTO, preparada para todas as contingências, para a falta de água, para a falta de luz, para a falta disto, para a falta daquilo, e como é que eu depois consigo, em termos de modo de produção, criar valor e tirar valor acrescentado à produção nessas condições, com abrigos, com estufas, seja como for, não é? Mas a para questão mim do preço vai voltar a ser determinante. Porque o Paulo há bocado falava na questão da saúde e os medicamentos eram mais caros, mas alguns medicamentos são comparticipados e a fruta, vou comprar a fruta ao supermercado e ninguém me comparticipa. 150 gramas de mirtilos, de framboesas, de amoras, 150 gramas por 4,5 € não está ao alcance da grande maioria do povo português.
Olha, por isso e é é que neste país que nós vivemos, nós não vivemos noutro. Por isso é que eu não consigo perceber, e ajudem-me, porque às vezes eu tenho estas dificuldades. É evidente que a minha perspectiva Porque é apenas a perspectiva do consumidor. Porque é que nós na urbe, na nossa urbe, onde precisamos de ter plantas, onde precisamos de ter árvores, onde precisamos de ter essas coisas todas, não podemos ter essas plantas na nossa urbe? Nos nossos Cada vez passeios, mais falamos de hortas nas urbanas. nossas escolas? Porque é que temos que ter plátanos que dão aquele algodão e depois só arranjam alergias e dificuldades? Porque é que nós não podemos ter essas plantas na nossa urbe? Zé, tu nem precisas pôr a questão, porque aqui o Luís... Mais uma vez, em disciplina. Uma pessoa não se preparando tem que jogar ao Exato, ataque, exato. né? Mas o Luís dá aqui uma série de... Mas geralmente sem preparação falhas. Não, sim. O Luís dá aqui uma série de motes que são interessantes e que interessa dar nota. Bom, ele falou do navegar à vista e vê-se que ele é um exímio velejador, eventualmente, porque de facto... Eu, por acaso, tenho o prazer de ter um grande amigo, José Contreiras, que no verão nós damos um passeio de barco, não é? de iate, e de facto é daqueles Eu, infelizmente, o Pavia nunca me deu a oportunidade de poder... Mas pronto, passando à frente, esta questão para já... A Costa não tem barco, portanto, Para já, o navegar à vista tem graça aqui porque os mirtilos são excelentes para a visão, não é? Aliás, uma das últimas vezes que fui à feira de Severo Voga, achei curioso que as referências, os velhotes, até nem precisam de ver televisão na altura não precisam de pôr óculos para ver televisão na altura dos mirtilos, porque veem bastante melhor. Portanto, aqui o nosso mestre pode levar esta nova para a confraria do velhote e de facto... Eu continuo a pensar que quando como mirtilo não estou a pensar... Está em antioxidantes. Não, estou a pensar no sabor e não estou a pensar no benefício que me faz visual. E aquilo até tem que ser comido de uma forma especial, por causa das energias, etc. Eu penso depois. Quando atinge o benefício. Depois, quando atinge o benefício, nem dá O nosso mal é pensar demasiado. Mas pegando na questão do navegar à vista, nós temos créditos firmados, aliás já temos falado aqui várias vezes, na disseminação, no trazer e no levar das especiarias, de muitas das frutas que existem hoje e que são comercialmente interessantes a nível mundial, a laranja, não é? Nós trouxemos a laranja da China e fomos os grandes disseminadores da laranja para o mundo. Aliás, é curioso como alguns países, portanto, o nome de laranja está associado a Portugal, não é? Portugal, ou o caso da Grécia, da Roménia também, portanto. Isso é um aspecto importante, não é? O que denota que nós temos saber, temos capacidade, quer de perceber aquilo que vale para trazer, quer de perceber aquilo que vale para levar e disseminar pelo mundo, não é? Mas falaste, e com razão, aí na questão da urbe e das árvores da nossa urbe e das plantações da nossa urbe, e vais encaixar precisamente numa sugestão que eu dava, que era a questão do mostageiro, não é? O mostageiro é uma árvore que, portanto, ocorre de forma natural aqui um pouco mais pela beira alta e que faz um doce fabuloso. Está, aliás, aqui perto, junto da Universidade Católica, há ali um conjunto de árvores desse mostageiro. Minha esposa fez já doces, minhas filhas doce daquelas árvores, e aquilo é um doce absolutamente fabuloso. Onde é que isso se casa? Casa com o requeijão, não é? Portanto, e já dei sugestão até a vários sítios. Eu dou outra. No próximo programa trazes uma coisa e a outra. Mas porque eu sinceramente não conhecia. Não conheceste, mas não conhecia. Ele não está ainda, o fruto não está maduro. Mas agora, Paulo, mas na vida é assim, é mais o que a gente desconhece do que aquilo que já conhece. E esse tem antioxidantes que sobre e que basta, não é? Portanto, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que há de facto estes mimos, não é? Em que alguém se tem que diferenciar da moda para alimentar estes mimos e criar essa diferenciação, não é? Portanto, com o quê? Com os tais nossos recursos autóctones, não é? Com as tais nossas... Aquilo onde nós somos, efetivamente, detentores daquele know-how, daquela capacidade. E eu conto-vos uma história
Eu viajo um bocadinho pelo país, viajo, hoje em dia por acaso até nem viajo tanto, mas quer dizer, tenho um bocado uma costela daqui, outra costela dali, e a do Algarve tem sido referenciada à história da amêndoa, não é? Não da amêndoa do cimento, mas da amêndoa, em que, curiosamente, o assessor do Secretário de Estado, quando veio falar no tal programa de modernização do Politécnico, deu o exemplo da amêndoa, ou seja, a amêndoa tem aqui vários elementos, pode ser estudada no Algarve e entrar os montes. Ora bem, a amêndoa do Algarve, indiscutivelmente, era a melhor amêndoa do mundo. Ninguém contestava. E quem é que a vinha buscar? Os melhores bomboneiros, não é? Os belgas, não é? Os que fazem os melhores bombons do mundo. Não é? E o que é que eles faziam? Compravam a amêndoa porque era efetivamente uma amêndoa de qualidade excepcional. E depois, além dessa amêndoa, pediam um lote de amêndoa amarga. Não é? Portanto, uma certa quantidade de amêndoa amarga para fazerem a tal mistura que faz a diferenciação, não é? Que faz os dons perignons, neste caso dos bombons. E passados os anos, não é? O curioso é que perguntava quem vendia, dizia, então e agora vocês já não querem amêndoa amarga? Não, porque a doce já tem tanta amarga que já não é preciso, não é? E acabou-se com isto, ou seja, portanto, o pomar algarvio, a amendoeira, que entrou em decadência e já não temos nem a melhor, nem a pior, não temos nenhuma, não é? Portanto, quando na altura, eu recordo-me isto já há um bom par de anos, já há alguns 20 anos, andavam uns canadianos aqui a querer instalar uma unidade fabril que fazia o quê? Retirava o óleo de amêndoa das amêndoas e mantinha-as intactas. Não é? O que é que isso acontecia? Ficávamos com um subproduto valorizado. Podia ser cortado e ir para os cornflakes sem aumentar a carga calórica. Não é? Portanto, isto são alguns exemplos daquilo que nós tivemos, que deixamos de ter e que agora estamos a buscar nos mirtilos, não é? Para ver se nos alivia. Nós perdemos oportunidades de excelência. Não é? Agora pronto, eu não digo que não embarquemos em modas, vamos, mas alguém que faça essa diferenciação, pensem num bostageiro, alguém que pense num bostageiro. Pois, eu vou Aliás, realmente é a frase que esbarra no nosso dia-a-dia, os frutos pequenos estão na moda, é a mensagem que se quer passar. E muitas vezes a questão da educação para mim também é fundamental e decisiva, porque também nem todos temos que fazer exatamente a mesma coisa. E se temos qualidade, e se temos condições de produção, e se os nossos recursos naturais, a nossa natureza, a nossa forma de estar e de ser, é para ali que caminha, é para ali que vai, eu procuro às vezes perceber porque é que a Suíça é um país rico e tem meia dúzia de setores. Não tem mais do que meia dúzia. Se calhar contam-se até é meia dúzia de 5, não é? Mas, efetivamente, nos setores que eles escolheram, não é? Portanto, nos relógios, na finança, nos chocolates, no turismo, eles, nos setores que escolheram, são os melhores do mundo. Ponto. Portanto, não há mais discussão, não há mais... Agora... Nós também temos algumas áreas onde somos realmente os melhores do mundo. Na arte do e noutra arte. Não, somos em várias, nós somos os melhores do mundo na arte do desenrascance. Normalmente, quer dizer, o Zé Luís referiu na cortiça, e a cortiça às vezes é pejorativo. Olha, na cortiça, não, mas eu por acaso falei há pouco até com a responsável do CEBAL, que está à frente do processo de sequenciação do sobreiro, e está a evoluir, quer dizer, aquilo que eu disse, se nós queremos conhecer melhor o sobreiro, temos que ser nós a adiantarmos. Portanto, e aqui na região, de facto, havia a situação da vinha, não é? Havia a situação da vinha. Não é? É um desconsolo. Não é? E agora elogiei a Estação Agrária pelo trabalho que faz no Mirtilo, pela engenheira Wanda Pedroso pelo trabalho notável que faz na vinha e o desinvestimento que o Ministério faz na Quinta da Cal. Não é? Ou seja, a Quinta da Cal é um elemento de referência. Parece que já sabe tudo sobre o vinho. Sabe-se muito pouco sobre o vinho. Não é? E o que é que acontece? As entidades comerciais tiraram de lá o valor que entendiam, não é? O conhecimento, e agora parece que já não é preciso fazer esse conhecimento. Não é? Portanto, isto é preciso nós sabermos que é no vinho, então apostemos no vinho. É no queijo, apostemos no queijo. Não é? É na floresta, apostemos na floresta. Agora não vamos apostar aqui e acolá, não é? Nós vamos mesmo caminhar para o final, e eu tinha aqui uma última nota, esquecendo, ou não esquecendo, que o Paulo veio preparado para falar de pistácio. Mas vais falar nisso na próxima edição.
E Mas depois junto o gin, e porque... Umas juntas os- cervejinhas ou umas cervejinhas. Aliás, o pistácio casa muito este bem. pode ser. Aliás, o pistácio Eu bem para dizia, fazer uma cerveja tem eu bem um dizia bocadinho de o sal, programa pá, tem um passado, bocadinho de pá. sal. Ele é ortiga, ele é Ortigueira, pistácio, ortigueira. ele é ortigueira. Vejo-me aflito. Temos pouco tempo já, mas há uma nota que eu não queria deixar passar. E começava pelo Luís e pedia, no fundo, que isto fosse abordado de uma forma muito sintética pelos três. Foi aquilo que o engenheiro Martino falou da necessidade de mais 300 milhões de euros para a agricultura. Falou num círculo vicioso, num setor que é fundamental para o país. A mim parece-me que a economia, que o setor agrícola é o que desenvolve melhor economia, até desenvolve economia de proximidade. Primeiro porque ao termos os territórios ocupados, ao termos os territórios, as terras a produzir, ganhe-se muito ou ganhe-se pouco, ganhar-se-á com certeza alguma coisa. Depois porque precisamos do trator, precisamos da ceifeira, precisamos da debulhadora, precisamos da maquinaria, precisamos do mecânico, precisamos do homem que faz a rega, precisamos do João, do Manel, do Joaquim, e portanto já há unidades. Eu recordo a unidade, tenho um amigo meu que tem uma estufa com 2.500 metros quadrados, tem quase 3 pessoas em regime de permanência, portanto é valor acrescentado e é significativo. E portanto toda esta economia, e ao contrário do que nós pensávamos, de que o setor primário era uma desgraça e que não dava nada e era melhor irmos todos para os serviços, hoje verifica-se que efetivamente o setor primário bem explorado, bem rentabilizado, bem valorizado, com a qualidade que nós conseguimos ter nos nossos produtos, pode deixar algum valor acrescentado a quem tem essa atividade. E isso é importante para fixar os nossos jovens, as nossas populações no nosso interior, e é importantíssimo, e eu conheço, felizmente, e deixo aqui esse retrato, eu conheço concelhos onde não há 1 metro quadrado de terra neste momento disponível para ser cultivada. Está toda cultivada. Gostava que todos os concelhos pudessem falar assim, porque acho que é assim que nós conseguimos criar esta dinâmica de valorização e de valorizar o que temos. Não é? Paulo, rapidamente. A zona rural é uma zona extremamente grata. Não é? Eu quando vou à quinta ou ter com as pessoas, de facto, nos arredores, onde normalmente estou, no campo, levo 10 e trago 30. Quer dizer, faz parte da gente, daquela gente. São gente de dar, não é? São gente de produzir, são gente de trabalhar. Não é? E eu não sei se são 300 milhões. Não é? É óbvio que há todo um negócio. E quando falamos nesta questão das fileiras, nesta questão dos projetos, portanto, nós percebemos que é isto. Portanto, há um negócio, agora pode ser a questão do pistácio, etc. Portanto, ainda um bocadinho cru. Eu recordo, ainda há pouco saí de uma reunião em que me colocaram a hipótese de pôr um campo de cardo na região de Penalva. Não é? Faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Agora, é valorizado só pela flor? Não. Tem que ser valorizado por um conjunto de aspectos na planta que façam a diferença. Não é? Portanto, ou seja, a questão do valor eu não considero, não posso avaliar. O que é importante mas que saibamos ver de facto onde é que estão, quais são os elementos. Não é só plantar por plantar, é aqueles que vão ajudar a manter aquilo que já temos e que faz muita da diferença. João, tu Eu estas trabalhas questões numa financeiras deixo-as para o Luís, as questões técnicas deixo-as para o Paulo, eles dominam-nas como ninguém. Tu vais para o sentimento sempre. Eu vou para aquela questão que pus há bocado, que este conjunto de situações juntas levem-nos a nós consumidores a terem acesso, e já que esses frutos são tão bons para a nossa saúde, que eles nos cheguem a um preço mais acessível, que possamos... E é possível com a tal economia de proximidade. Nós não podemos nunca esconder esta realidade, a nossa realidade, e esquecermos que vivemos em Portugal e que os ordenados são realmente baixos e que o povo não tem acesso a esse tipo de alimentação. Para o final, as propostas para o fim de semana. Eu tinha pensado aqui nos Jardins Enfermos, mas vou deixar para o Paulo falar sobre isso. Eu vou deixar um apelo. Vamos entrar na fase Bravo, portanto, na segunda fase
da organização do dispositivo nacional de combate aos incêndios, e depois será a fase Charlie, portanto a ABC, seguimos o abecedário, e pedir, porque eu próprio também comecei a ter cada vez mais consciência disso, e portanto partilho essa preocupação, de que a defesa da nossa floresta, a defesa do nosso património, a defesa da nossa terra, independentemente de serem árvores de fruto, ser floresta, seja o que for, começa em cada um de nós. E, portanto, reconhecer que há concelhos que têm diminuído significativamente o número de incidentes ou de acendalhas, ou como é que... agora esquece-me o termo técnico, porque têm feito um trabalho de prevenção e um trabalho de monitorização com os escoteiros, com outras entidades, com jovens, com escolas, para prevenir e para fiscalizar e para acompanhar o país nesta fase. E, portanto, tão giro que é os miúdos poderem passar uma tarde junto a um rio e defendendo com isso a floresta daquela zona, porque ao estarem lá estão mais atentos a isso. E, portanto, estou muito preocupado porque este ano o restolho é forte, é pesado, as condições são muito adversas, mas se todos, e deixo este apelo, fizermos esse trabalho, nos ajudarmos uns aos outros para protegermos o que é nosso, podemos chegar a um resultado diferente. Eu, em momento algum, usarei este programa em benefício próprio, não é? Aliás, se isso acontecer, os meus colegas chamaram-me a atenção. Mas nesta questão de qual o mote para a semana, portanto, e pegando a deixa do Luís, efetivamente gostaria de falar dos Jardins Efêmeros, que é um evento que já se realiza há alguns anos esta parte na cidade e que tem uma dinâmica muito interessante. Eu tenho colaborado sistematicamente por diversas vias e desta vez vou colaborar de facto com o roteiro, com as árvores guardiãs das memórias da nossa cidade, não é? No fundo, a escola agrária, a Quercos e um conjunto de pessoas convidadas, do Dr. Alberto Correia, entre outros, nós vamos fazer um percurso pela cidade exatamente no sentido de valorizar esta questão da árvore, não é? Eu lerei aqui o pequeno resumo. As inscrições estão fechadas, mas liguem para lá e digam que vão da minha parte, que seguramente que eles abrem inscrições. Não é? No fundo é realizar um percurso desenhado pela cidade, procurando na soma do arvoredo recuperar memórias, contar e ouvir histórias, dar a conhecer aspectos científicos, enquadramentos estéticos e culturais das árvores da nossa cidade. Os mais velhos poderão recordar os seus momentos de meninice e os mais novos perceberem o quanto pequeninos somos comparados com estes monumentos vivos. Eu, tendo atenção à tua cara, ao teu face, de aflição em relação ao tempo, destaco a Feira Medieval de Penedono de dia 1, 2 e 3 de julho. E também para não ser acusado de fazer de vozela a minha referência mora. Então eu deixo para a sugestão para o fim de semana que decorre até amanhã em Severo de Voga, a Feira Nacional do Mirtilo. Hoje, durante esta tarde, e portanto podem ouvir o programa e passar por Tondela, no primeiro evento em que Tondela vai promover os vinhos brancos produzidos no concelho. Ficam as sugestões. Voltamos para a semana. Até para a semana.